Revolução Jesus de volta e eu já falo aqui com o Walter. Golpe, o que seria? Bom, primeiro que o golpe no quesito político, ele muda o que é um golpe de acordo com o tempo, né? Por exemplo, só para apresentar uma ideia. A República do Brasil dura um pouco mais de 100 anos. E só 5 presidentes conseguiram terminar o mandato, tendo sido eleitos, né, por homens e mulheres. Lembrando que mulheres só votam no Brasil a partir de 1934. Então, a gente só tem 5 presidentes. E, puxa, a gente vai dizer então que todos os outros sofreram golpe? Depende do contexto. No contexto atual, dá para dizer que golpe é uma manobra política que seja inconstitucional. Como o impeachment está dentro da Constituição, quem defende a ideia do impeachment vai dizer que não é golpe. Porque está lá na Constituição que se o presidente cometer algum crime, não só de responsabilidade, né, mas se ele violar alguma regra constitucional, ele pode aí sofrer o impeachment. Então, muitos dizem que não é golpe por conta disso. Os que são a favor da ideia de que é um golpe vão alegar que houve uma manobra, já que é a primeira vez que um presidente sofre impeachment por esta razão. Ou seja, no contexto atual, se é golpe ou se não dá para responder, porque é interpretativo. Algumas pessoas vão se ofender se eu falar aqui que foi um golpe, e outras pessoas vão se ofender se eu falar que não foi. Então, assim, na Constituição, pode tirar um presidente ali por crime de responsabilidade? Tem. Então, nessa ideia, não é golpe. Agora, já ocorreu isso antes? Outros presidentes fizeram algo parecido? Já. Outros presidentes já fizeram algo parecido e não sofreram impeachment. Então, é golpe, não é? Aí eu vou preferir que a pessoa tenha autonomia de decidir por si só se ela acredita que é um golpe ou não. Acho muito importante. E essa discussão é maravilhosa para isso, para que cada pessoa questione muito a informação que estiver recebendo, porque a gente está num momento que vem muita informação, né, da televisão, de jornais, internet, e a gente tem muita dificuldade de saber o que eu tenho que acreditar, o que eu não tenho que acreditar. Dica, leia de tudo um pouco. Leia informações diferentes, né? Então, se você acredita que é golpe, leia informações que acreditam que não é. Leia a opinião diferente da sua, para que você possa realmente desenvolver a sua própria opinião e não só repetir o que é falado por aí. Obrigada, professor. E aqui nós temos perguntas também. Na hora do intervalo, né? Todo mundo aqui, aquele burburinho, assim. Eu tenho uma pergunta. Foi bem tenso, realmente. Boa noite a todos, meu nome é Elito. Eu vou falar assim um pouco a respeito até do que a Kátia falou mesmo, quando encerrar o primeiro bloco. O impeachment está aí. Passou pelo Senado, agora por último, já havia passado pela Câmara. Ela está afastada a presidente Dilma, ou a presidenta, como ela prefere ser chamada. Caso ela saia definitivamente da presidência, entre um outro presidente para governar, isso realmente seria a solução para o nosso Brasil? Economicamente, você diz, né? Daqui para frente. Pode ser com Silas. Silas, Sávio, isso mesmo. Olha, é pretensioso dizer que seria a solução ou não, né? Fazendo as palavras do Walter, as minhas também, do professor Humberto. Ainda que a gente não possa personificar na presidente Dilma ou na presidenta Dilma ela como a solução dos problemas ou o motivo de todos eles, a gente também não pode deixar de pensar que, como o professor trouxe aqui, a grande equipe que um novo presidente traz. A gente não ficou, acho que ficou 1 ou 2 ministros, se não me engano, ou não ficou nenhum, agora não me recordo. 2 ministros. 2 ministros, né? Mas é uma troca substancial. Oi? E um ex-ministro. Então, é uma grande possibilidade de mudanças e significativas. O mercado mesmo responde a novas ideologias que vão ser utilizadas aí, né? Tanto na área econômica, na área social, enfim. Mas também concordo com o Walter de achar assim, que personificar numa pessoa o problema e a solução é pretensão demais, né? Muita fé de que isso pode acontecer. Então, eu também não entendo como personificação. A presidente, ela é representante, mais do que representante, ela é dirigente de um modelo econômico que se esgotou. Nós tivemos esse problema. Esgotou esse modelo. Foi um modelo iniciado com o presidente Lula e que ele, desde o início, e quem entende um pouco de economia, numa visão mais conservadora, eu diria, né, ele já tinha a percepção, e eu me lembro que uma vez eu fui entrevistado por uma jornalista aqui da Canção Nova,
lá no segundo mandato do presidente Lula, e eu disse para ela que nós íamos pagar uma conta muito alta pela política que estava sendo adotada. E recentemente ela fez uma outra entrevista comigo, depois da entrevista era outro assunto, ela comentou comigo, professor, bem que o senhor falou que nós íamos pagar uma conta alta. Então a mudança não é apenas da presidente, é uma mudança conceitual. Vai mudar a presidente, muda a política, muda os rumos econômicos, né? Mudam toda a filosofia e até a ideologia, porque são ideologias diferentes, né? E é até interessante um aspecto que, assim, na América Latina, há uma certa oscilação, né, entre esquerda e direita. Então, sempre acontece isso. Nós estamos atravessando agora uma fase de retorno para a direita. Isso é reflexo dessa fase de retorno para a direita. Eu nem diria de direita no sentido de extremo, nem de esquerda do extremo. Tendente à esquerda e tendente à direita. Porque pura hoje no Brasil... eu acho que não tem, né, em nenhum país da América Latina, né, alguns países que a gente vai encontrar. Agora, o pessoal, né, que tem mais tendência à direita aí faz uma piadinha maldosa, né, que é assim, que a esquerda entra no poder, acaba com o dinheiro e a direita tem que entrar para resolver o problema da falta do dinheiro. Então agora será que o bom disso seria que os eleitores vão pensar um pouco mais antes de votar e também os presidentes futuros que vão vir vão pensar um pouco mais antes de tentar fazer algo ilegal? A coisa começa pelos eleitores. Olha uma coisa interessante, 367, não foi isso? Deputados, por aí, né? Votaram pela admissibilidade, né? Desculpe, nem admissibilidade, votaram para que fosse enviado para o Senado o pedido de impeachment. São 367 representantes da sociedade. Poxa, os caras falaram um monte de coisa lá que eu não concordo. Pô, mas eu que coloquei o cara lá. Fui eu que coloquei. Não eu individualmente, mas eu como cidadão. Qual o meu direito, inclusive, de estar... eu tenho que criticar, mas qual que é o meu direito de estar criticando se eu coloquei lá? Não, porque ele foi lá e falou da família, mas ele está me representando. Então, antes de mudar o político, nós precisamos mudar a sociedade. Se não mudar a sociedade, nós não mudamos a política. E para mudar a sociedade é importante a gente pensar até no nosso processo de eleição, né? O nosso processo eleitoral. Porque quando a gente fala que os 200 milhões de brasileiros votaram nessas pessoas, dá a impressão de que elas tinham todo o acesso à informação de quem era quem. E acho que isso não aconteceu, né? São mais de 30 partidos existentes no nosso país e a gente conhece pouco menos de 5. Então, por que a gente vê tanto um partido e outro na TV e o outro não? Aí, quando todos os partidos tiverem o mesmo tempo de televisão, o mesmo tempo de anúncio de propaganda, a gente vai poder dizer que, de fato, os governantes são nossos representantes, né? O professor, aí entra uma outra coisa, que é um defeito do nosso sistema, no meu entendimento. Olha só. Como acontece, o que aconteceu o que acontece nas eleições majoritárias, mas o que nós vimos na eleição majoritária para presidente? Programas desenhados por marqueteiros que apresentavam uma figura que não era a figura real. E isso não é só num caso, não, em todos os casos. Porque o sistema nosso é esse. Quando há um debate, e aí a gente tem que se render, nesse caso, aos americanos. Quando havia um debate, o debate é tão enlatado, ele é tão amarrado, que não permite que as pessoas sejam autênticas. Por exemplo, quando acontece nos Estados Unidos, os debates, eles não são regulados como são aqui. Eles são mais livres. Então, as pessoas são obrigadas a se apresentar como elas são, e não de acordo com os marqueteiros nos apresentam. Gente, Nossa. infelizmente a gente vai ter que encerrar o programa. Né? A gente O queria diretor aqui, já... prolongar. Acho que a gente tem que voltar com essa pauta, né? A gente vai ter um bom tempo para falar disso. E a gente vai deixar vocês Que bom que a gente perguntarem precisa também. falar e aí vocês vão poder perguntar mais, né? A gente tem muito a explorar, né? Ele é especialista na questão eleitoral, então a gente pode falar também como mudar um pouco dessa cultura que a gente teve até hoje, essa questão da economia, né? Também há esperança, não? Como que vai ficar isso? Mas a gente tem que encerrar, né, Kátia?
É isso, a gente tem que encerrar, Adriano. Foi ótimo ter vocês aqui. Sávio, não é Silas. Sávio, professor Humberto, professor Walter. E com certeza você vai ver a carinha deles aqui futuramente no nosso programa, porque foi muito bom, riquíssimo. Com certeza hoje, quem acompanhou Revolução Jesus só teve a ganhar. Então, muito obrigada. Faculdade Canção Nova também. Deus abençoe vocês. Nos perdoe por não ter... Vocês viram, né? Nem a gente conseguiu fazer todas as perguntas. Mas foi bom, porque assim, quanto mais a gente for esclarecendo, refletindo, mais a gente vai ter uma consciência política melhorada, vamos assim dizer, né? E agradecer também, né, a Flávia. Muito obrigado, viu, Flávia? Estou muito feliz por estar aqui. Quero mandar um beijo para Pernambuco, minha terra natal. Também para a Vitória da Conquista e tanta gente que está assistindo a gente. Eu aprendi muito nessa noite, tirei muitas dúvidas também. E só lembrando, isso daqui é evangelização, porque se nós não entendermos que precisamos também mudar esta sociedade, não adianta ficar só olhando para o céu, né? A gente precisa olhar para o céu para ter esperança para mudar essa realidade. A gente volta semana que vem. Valeu, gente. É isso aí e até semana que vem. Jesus, eu estou aqui para entregar meu coração, para entregar a minha vida. Jesus, eu estou aqui. Jesus, eu estou aqui para amar-te mais, para seguir-te até o fim. Jesus, eu estou aqui. Tu és minha razão para prosseguir e já não importa as tempestades que virão, pois se eu estou em ti, eu sei que avançarei. Por isso estou aqui, por isso estou aqui. Tu és minha razão para prosseguir e já não